Esta é uma placa-mãe de um notebook Lenovo. Chegou para mim sem nenhum sinal de vida, totalmente morta. Eu resolvi gravar toda a análise, passo a passo, e finalmente cheguei a um resultado positivo. Eu aproveitei toda essa gravação e resolvi disponibilizar para você que é técnico iniciante e para você que já é técnico mais experiente. Aproveite, clique nesse link, adquira este conteúdo agora mesmo. Senhores, vamos fazer o diagnóstico nesta placa-mãe. O modelo da placa é IPM H110G. Olha aqui. Esse é o modelo da placa. É por essa referência que vocês vão procurar o esquema ou o board view. Caso não encontrem nenhum nem o outro, vocês têm que fazer o diagnóstico na base do conhecimento. O que está acontecendo com esta placa-mãe? Eu já conectei a fonte. Eu vou startar ela para que vocês possam ver o sintoma dessa placa. Eu fiz um conector muito bom. Se vocês quiserem também fazer esse improviso, é melhor do que estar usando a pinça para poder estar ligando. Só que às vezes eu esqueço de usar e acabo usando a pinça por causa do hábito. Então vamos usar este botãozinho. Vamos colocar aqui no pino do power. E vamos dar o start. Olha só, presta atenção. Ela liga e desliga. Mais uma vez. Ela liga e desliga. Professor, será que não é o V-Core? Vamos tirar o conector de 12 volts. Porque geralmente, pessoal, quando há curto no V-Core, acontece a placa ligar e desligar. Mas, na maioria das vezes, o cooler só dá esse toque, ó. Ele faz assim e desliga. Mas, mesmo sem o conector de 12 volts, vamos testar. Olha aí, vou ligar. A mesma coisa. E agora, professor, será que não é a BIOS? Será que não é memória? Será que não é processador? Pode ser qualquer coisa. Esse problema, que a placa liga e desliga, pode partir de qualquer lugar da placa. Pode ser um processador? Sim, pode ser um processador. Pode ser memória? Pode. Mas isso é coisa básica. O treinamento não é para ensinar vocês a fazer os testes básicos na placa-mãe, porque isso é como nós já sabemos, é básico. Até regravar BIOS, pessoal. Aqui a BIOS, ó, já faz parte do básico. Placa liga, desliga, é só você fazer os testes, fazer limpeza, verificar a fonte, verificar o processador, memória e assim sucessivamente. Mas tudo isso eu já fiz. E eu quero explicar para vocês como foi feito o diagnóstico para encontrar o defeito dessa placa. Eu vou tirar esse cooler para a gente ficar mais à vontade com a placa-mãe. Vejam bem, até essa pilha pode influenciar no funcionamento da placa-mãe. Tem placas que, se esta pilha estiver fraca, ela não starta. Então, pessoal, é importante que vocês verifiquem tudo antes de partir para os circuitos eletrônicos. Mas, como eu falei anteriormente, que todos esses testes eu já fiz. Memória, processador, verifiquei a BIOS, que isso é básico também. Não basta só
você confiar na tensão que chega na BIOS. Caso você não tenha um osciloscópio para verificar os sinais de comunicação, pode fazer logo a regravação, mas tendo o cuidado de fazer o backup da BIOS original. Porque se o problema não for a BIOS, você tem a chance de retornar a BIOS original para a EEPROM. E essa atitude é de suma importância, pessoal. Bom, sempre que eu pego uma placa, eu faço todos esses testes e quando vejo que não é problema de processador, de BIOS, de memória, o que é que eu faço? Eu procuro o esquema da placa, procuro o board view e vou conhecer a placa por dentro. Vamos aqui para a tela do meu computador. Aqui está o esquema dessa placa. É um esquema da placa Gigabyte. Mas esta placa que eu estou na bancada, pessoal, é a mesma arquitetura. Veja que a placa que está sobre a minha bancada, presta atenção aqui comigo, é IPM, tá vendo aqui? IPMH 110G. E volta aqui no esquema. O modelo do esquema é GA-H110M-H. Mas esse esquema, pessoal, é compatível com essa placa da IPMH. É o mesmo esquema, é a mesma arquitetura, você pode usar tranquilamente. Então, eu consegui o esquema e consegui também o board view. Olha aqui o board view. E isso, pessoal, facilita muito a manutenção. Por isso é importante vocês sempre estar estudando, para não viver nem de dicas e nem de macete. O estudo vai lhe capacitar a ser um profissional realizado. Bom, vamos ao que interessa. Aqui a primeira página do esquema, aqui está o título do que se encontra em toda a placa. E vamos adiantar aqui. Aqui está a imagem da placa desse esquema. Não é a imagem da placa que nós estamos na bancada, é a imagem original desse esquema, que é a mesma arquitetura, tá vendo? Da placa que estamos aqui em nossa bancada. A placa que nós estamos na bancada é socket LGA 1151, são dois slots de memórias DDR4, temos a PCH, temos aqui um slot PCI Express X16, temos a saída HDMI, temos a saída também RGB, que é o conector VGA. Ela tem dois slots PCI Express. Vamos voltar aqui à minha bancada. Presta atenção. Esta placa, ela tem 4 fases. Tá vendo aqui? Pelas bobinas, nós podemos perceber as fases. Temos uma fase, 2, 3 e 4 fases. Sendo que uma dessas fases alimenta o gráfico que está no processador, ou seja, o vídeo integrado que está no processador. Aqui nós temos o PWM e temos os MOSFETs de alta e os MOSFETs de baixa. E qual a técnica que eu uso para poder detectar este defeito? Pessoal, vejam bem, não existe, prestem bem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Não existe uma dica, um macete, um caminho pronto para poder a gente encontrar o defeito. O que vocês têm que fazer é sempre usar o raciocínio lógico. Mas para vocês usarem um raciocínio lógico, vocês têm que ter uma boa bagagem de conhecimento. Porque senão vocês vão olhar para uma placa dessa e ficar congelado, sem saber por onde começar. Vai ficar sempre na mesma, se não for processador, se não for memória, se não for BIOS, se não tiver um componente aqui torrado, aí alguns não saem nem do lugar. Então, nesta placa aqui, o que foi que eu fiz? Primeiro, eu verifiquei as tensões primárias desta placa-mãe, que as tensões primárias é muito fácil vocês verificarem. Observem que
nos vídeos anteriores, eu falei muito sobre as tensões primárias de uma placa-mãe de PC. Primeiro vocês têm que verificar a tensão de standby, isso é de praxe. Deixa eu colocar aqui meu multímetro para funcionar. A tensão de standby. Perfeito aí, tá vendo? Deixa eu diminuir mais aqui. Chegar mais próximo aqui à nossa placa. E também os reguladores de tensão que existem na placa. Olha esse aqui. Aqui tem uma tensão de 5 volts. Aqui tem outra tensão de 5 volts. Temos este componente aqui também, ó. Presta atenção aí, gente. Aqui, ó. 3.3 volts. Vocês estão vendo aí, pessoal? Deixa eu colocar minha câmera aqui, mais um pouquinho assim. Aqui, gente, esse componente aqui, ó, é um regulador que vocês também já estão acostumados a verificar. Tá vendo? Temos aqui também um regulador. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, é só pegar a referência que está em cima, aqui no corpo do componente, e colocar no Google, e você vai obter muitas informações. Mas, se você abrir o esquema, você vai ter todos esses detalhes. A tensão da BIOS também é importante verificar, porque de repente pode ter algum capacitor matando a alimentação da BIOS. Só que, para ser mais rápido nessa aula com vocês, vamos aqui para o esquema. Quando a placa está assim, gente, o que é que eu faço? Eu verifico as tensões secundárias. Já que ela está ligando e desligando, dá tempo a gente testar as tensões secundárias. Aí o que é que eu faço? Verifico se o PWM do setor de memória está funcionando. Aí eu vou no PWM e verifico lá na bobina se está liberando a tensão de memória. Observa aqui, ó. Por exemplo, eu vou aqui no diagrama em blocos, só para facilitar para vocês. Porque eu já tenho uma certa base, eu não perco muito tempo. Aí eu vou escrever DIN, para poder logo adiante lá na memória. Você está vendo aqui, ó, DIN, com certeza lá no slot de memória está escrito DIN também. Aí eu vou onde está DIN, posso procurar aqui, escrever aqui, ó, para ser mais rápido, e vou pesquisando aqui no meu programa. Aqui, pessoal, aqui mesmo é um slot de memória, DDR4, tá vendo aqui? E qual a tensão que alimenta a memória? Sabemos, pessoal, que essa tensão que vem do circuito de memória, ela também vai para outros setores da placa. Olha aqui, VDD-Q é uma alimentação. É a alimentação desses slots de memória. Aí eu vou clicar aqui procurar para saber onde é que nasce essa tensão. Clico em cima dela e vamos procurar. Olha aqui, senhores, aonde nasce a tensão chamada de VDD-Q, que é uma tensão de 1.2 volts, que alimenta os pentes de memórias DDR4. E esse circuito ele só funciona quando nós pressionarmos o Start da placa. O que vamos fazer agora? Vamos aqui para a minha bancada, mas antes vamos ver onde está localizada essa bobina, que está serigrafada na placa como MAL1. Mas para facilitar, pessoal, eu também encontrei o board view dessa placa, como eu já havia falado antes com vocês. Para a gente saber onde está localizada essa bobina, com o board view é muito mais fácil e muito mais rápido. É só você saber a localização dela e a referência, que é MAL1. Clico aqui no board view e vou pesquisar. O board view vocês já sabem como é que usa. Vocês colocam a placa na mesma posição e também o board view na mesma posição. Isso eu já expliquei em vídeos anteriores. Você coloca a placa nesse mesmo sentido,
Se você colocar na vertical, vai ter que colocar o board view também na vertical. Se você colocar a sua placa na horizontal, terá que colocar também o board view na horizontal. Observa aqui como está minha placa na bancada. Ela está nessa posição. Portanto, o board view, olha aqui na tela do meu computador, eu deixo também na mesma posição. Só para você memorizar. Volta aqui na bancada novamente. Aqui está a pilha. Aqui está o conector PCI Express X16. Olha aqui no board view. A pilha está aqui. Aqui está o conector PCI Express X16. Aqui estão os dois slots de memória, aqui do lado. Como você pode ver aqui na placa também, ó. Verifica aqui, ó. Então, pessoal, é assim que nós devemos verificar o board view juntamente com a placa. Bom, para a gente não perder o raciocínio, onde é que está a bobina da alimentação da nossa memória? Como ela se chama? Olha aqui, MAL1. Eu vou copiar. Vou agora aqui no board view, clico em procurar. E olha aqui, gente, já está aqui, ó, MAL1. Aí eu vou clicar aqui na setinha. Olha aqui onde está a nossa bobina. Vamos ver aqui a posição. Nós temos a MAL1 aqui, tá vendo aqui? Deixa eu colocar de vermelho. Aqui, ó, temos a MAL1, ou seja, já temos duas bobinas. Aí aqui nós vamos encontrar outras bobinas aqui na frente, só que nós estamos procurando a MAL1. Resumindo, e para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma canetinha aqui mais grossa e vou colocar aqui para vocês. Vejam bem, temos aqui, ó, do lado da PCH, tá vendo? Temos essa bobina aqui, ó, NPL2. Aí nós vamos subindo, aí vamos encontrar quem? Os dois slots. Aí aqui nós vamos encontrar uma bobina quadrada, MAL3. Nós vamos subindo. Vamos ver se nós encontramos outras. Nós vamos encontrar essa daqui, que é a nossa bobina da memória. Vocês lembram? Vamos ver se tem outra. Encontramos três, né? Uma, duas e três. A da PCH e duas do lado dos slots de memória. Olha aqui na placa comigo. Aqui, gente, ó. Temos essa daqui. Estão vendo aí? Deixa eu dar mais um zoom. Temos essa daqui do lado da PCH e temos essas duas do lado dos slots de memória. E qual é, pessoal, que nós vamos testar? Essa ou essa? Nós vamos testar a MAL1. E qual é, gente? Volta aqui novamente no board view. Vamos ver qual é? A primeira MAL3 e a segunda MAL1. Volta aqui na bancada. Nós vamos testar essa daqui, ó. Como é que a gente vai testar? A gente vai ver se realmente ela está emitindo a tensão de 1.2. E como é que a gente vai fazer? Vamos ligar o nosso multímetro. A placa, ela está ligando e desligando. Então, no momento que ela ligar, a gente vai colocar a ponteira do multímetro. Por exemplo, eu vou startar ela aqui agora. Ó, startei, aí vou rapidamente lá e testo se ela está mandando a tensão. Só que para isso, nós vamos ter que virar o outro lado da placa. Tá bom? Eu vou pegar uma caneta aqui para a gente riscar. Peguei um piloto aqui, gente, e nós vamos riscar onde está a bobina. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cooler porque a gente vai ter que virar a placa.
para marcar a localização da bobina. Tirei esse cooler aqui para não atrapalhar a gente. A bobina está aqui. Preste bem atenção, ela está aqui. Nós vamos marcar ela. Olha, gente, é aqui, nesses pontos aqui, ó. Ó. Pronto, marquei. Nossa primeira bobina. Vou até botar um M aqui de memória, viu? De memória. Tá dando pra ver aí, pessoal? Olha aí, ó. Marquei até um M aí de memória. Pronto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai startar a placa e vai colocar o nosso multímetro para testar. Só que para isso eu tenho que pegar o meu botão de start, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? Deixa eu chegar aqui. Essa fonte para cá. E aí presta atenção no multímetro. Presta atenção aqui na fonte que ela vai ligar daqui a pouco. Olha lá, ó. Coloca aqui. E presta atenção lá. Você vai chegar atenção. O multímetro está na escala de resistência, por isso que estava dando aquelas medidas. Escala de tensão contínua, filho de Deus. Ó, presta atenção aí, gente. E isso vocês... E essa técnica, pessoal, vocês podem usar para qualquer outro diagnóstico. Ela vai ligar, desligar, aproveita, coloca o multímetro assim, ó. Presta atenção. Vou startar, ó. Chegou, pessoal? 1.2. Eu vi. Ó lá de novo, ela ligou de novo. Vou pressionar de novo, ó. Presta atenção. Presta atenção lá também, viu? No multímetro, ó. Chegou rapidamente 1.2. Esse circuito tá ok. Ou seja, o PWM está funcionando e enviando a tensão. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: será que essa tensão está chegando até o seu destino? Ou será que ela está sendo barrada pelo caminho? Entendeu, gente? A técnica de diagnóstico, essa é uma das técnicas, mas vocês podem pensar um pouco e desenvolver técnicas de reparos. Vamos dar continuidade aqui. Será que essa tensão está chegando aqui nas memórias? Como é que a gente vai saber isso? A gente vai pegar o nosso multímetro e testar aqui no próprio slot. Onde é que a gente vai testar, professor? Você vai testar na parte menor do slot. A ponteira desse multímetro é muito grossa para eu testar o slot. Eu vou trocar. Eu vou colocar essa ponta agulha que eu improvisei, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, pessoal, quando vocês encaixarem a ponta agulha no slot, aí vocês pressionam o start, desse jeito, ó. Presta atenção lá no multímetro. Olha lá. Vocês viram que chegou 1.2 rapidamente? Olha aí. Tá vendo, gente? Pronto. O que eu posso concluir é que a tensão de memória ela está chegando até os slots. Só uma observação. Nós estamos testando tensão. Mas existe uma comunicação que eu falei para vocês logo no início do treinamento, que são aquelas linhas de comunicação entre o processador e as memórias. Mas, por enquanto, vamos testar só alimentação, ou seja, vamos testar só tensão. Pronto, se tratando de tensão, até aqui está tudo ok. Aí, pessoal, eu usei essa mesma técnica para outros circuitos. Vem aqui comigo no esquema, aqui nós já analisamos. Aí eu fui nesse circuito aqui, ó, naquela bobina da PCH, vocês lembram? Nessa bobina aqui, ó. Deixa eu abrir o board view.
Já que eu estava testando as bobinas, aí eu fui nessa bobina aqui, na NP-L2, e percebi que nela já existe tensão antes de pressionarmos o Start. Olha aqui comigo. Vou tirar esse cabo e colocar o cabo da ponteira mais grossa. Olha aqui, gente, presta atenção. Essa bobina aqui, ó, essa última bobina aqui, ela está bem aqui no canto. Eu vou até marcar ela também. Ela está próximo da PCH, ou seja, ela tem tudo a ver com tensão que vai para a PCH e provavelmente vai para outros setores também. Bom, ela está aqui no cantinho. Deixa eu marcar ela aqui, já marquei, não foi? Aqui. Essa daqui foi a da memória. E essa daqui é da PCH. Ela, gente, já existe tensão. Presta atenção aqui, ó. Eu não vou nem ligar a placa está desligada. Olha aqui a placa está desligada e veja só, olha lá. Já tem 1 volt. Já tem 1 volt, ó. Professor, e está correto? Sim, está correto, gente. Está corretíssimo. Se você analisar bem ali o esquema, esse PWM que chaveia os gates de alta e os de baixa, que são esses aqui, ó, alta e baixa, tá vendo? E o PWM é esse circuito integrado pequeno aqui, ó, onde eu estou com o multímetro em cima, ó. Esse pequeno aqui é o PWM, ele manda pulsos para os gates desses 2 MOSFETs e libera uma tensão limpa após a bobina. E daí, gente, eu fui seguindo, vendo o caminho dessas tensões, como eu fiz ali no circuito de memória. E vocês podem fazer isso com todos os circuitos. Se a placa estiver ligando, melhor ainda. Se ela estiver ligando e desligando, também dá para fazer isso. E aí, observa aqui comigo, vem aqui no esquema. Veja logo aqui no board view, NP-L2. Nós vamos copiar e vamos lá no esquema. Vamos por partes. Vou copiar aqui. Espera aí. Vou copiar. E vou aqui no esquema. E colo. Vamos procurar. Aqui, ó. É uma fonte chaveada também. Só que ele já começa a funcionar assim que nós conectamos a fonte. Aí esse PWM já recebe aqui uma alimentação de 5 volts. Que esses 5 volts aqui ele já se levanta assim que eu conectar a fonte. E ele já recebe também essa habilitação aqui. Aí começa a enviar, ó, os pulsos para os gates. Daí esses MOSFETs vão começar a trabalhar e liberar essa tensão aqui. Olha a nossa bobina aqui. NP-L2. Tá vendo? Vocês viram eu colocar a ponteira do multímetro aqui e já tinha a tensão de 1 volt e pouco? Sim, professor. E onde está o defeito? Vou te mostrar agora. Ainda não fiz a manutenção. Eu estou mostrando para vocês o passo a passo, como se trata de um treinamento. Estou mostrando passo a passo que eu fiz para encontrar tudo para você não condenar a placa do cliente. E aí eu cheguei até aqui, gente, ó. Presta atenção. Depois que eu perdi esse tempão, aí eu cheguei neste circuito aqui, ó. Aí verifiquei que componente é esse. Ele está na placa-mãe como DFQ1. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei este componente, copiei e coloquei lá no Google para ver do que se tratava. E aí, preste bem atenção. A referência é AP94. Deixa eu dar mais um zoom. AP94
9452GG. Aí quando eu coloquei lá no Google, olha o que me apareceu. Um MOSFET canal N. E olha o desenho dele aqui, gente. O primeiro pino é gate, o segundo é dreno aqui e o terceiro é source. O pino do meio, gente, vocês sabem que ele é interligado aqui, ó. Ele é ligado um no outro aqui. Então temos o gate, o dreno e o source. Então, para ele funcionar, tem que receber uma tensão no gate. Olha aqui o gate, o pino 1, que ele recebe uma tensão de standby, 5 volts aqui no pino 1. Ele recebendo uma tensão no gate, pessoal, vocês lembram que é canal N? Prestem bem atenção, tudo isso é importante. Isso é eletrônica. Canal N tem que receber uma tensão maior, sempre eu falo isso. Então, receber uma tensão maior do que quem, pessoal? Maior do que source. E esse sinal que chega aqui no dreno, ele é chamado de VCC1, underline 0, underline PCH. Vamos lá de novo? Aliás, vamos logo na bobina que é mais rápido. NPL2. Mas memorize aí o sinal, VCC1, 0, PCH. Aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, gente. Olha aqui, VCC 1, 0 PCH. Ou seja, aqui tem uma tensão de 1 volt e algumas frações de tensão. Aqui, gente, estou testando aqui, ó. Olha lá. 1.061 volts. Essa tensão é para chegar naquele MOSFET canal N. Olha ele aqui, ó. Esse componente aqui, ó. Onde eu estou com o multímetro. Tá vendo? Aqui com a caneta, ó. Olha ele aqui. Esse é o DFQ1. Aqui no dreno já existe uma tensão. Olha aí. Que é justamente aquela tensão que nasce lá na bobina. Mas essa tensão não passa para cá, ó. Não passa. Eu vou ligar a placa. Ou seja, não passa para o source. Eu vou ligar. Não passa. Tá vendo? Eu vou colocar o cooler aqui, ó. E vou tentar jampear com a minha pinça. Deixa eu tirar aqui metade do zoom. Olha lá, ó. Vou botar aqui. Encostar aqui. Vou encostar aqui. Eu vou tentar jampear. Presta atenção. Do dreno para o source. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu pegar aqui a outra pinça, gente. Presta atenção aí. Estão vendo aí, gente? Eu vou jampear aqui, ó. Vou startar, ó. Liguei, ó. Ó. Tá vendo que ela ligou? Olha aí. Não desligou mais, ó. Deixa eu medir aqui agora. Tensão no gate. Olha a tensão no gate. 5 volts. Que é justamente aqueles 5 volts. Aí, ó. Tá vendo? Então, pessoal, esse MOSFET aqui, ó, é um tipo de MOSFET que não é fácil de se encontrar. Vocês viram o modelo dele? Sabe o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um jumper. Só que eu vou retirar ele. Vou colocar minha estação de ar quente aqui para aquecer. Vamos retirar esse MOSFET, canal N. Deixa eu retirar esses periféricos daqui.
Vou tirar isso aqui. Vamos afastar tudo. E vamos retirar ele. Espero que só seja ele o causador desse problema. Mas tem tudo para ser, né, gente? Estação de ar, pessoal, 380 graus. Eu acredito que não pegue nesse capacitor aqui não, viu? Gente, isso aqui é uma manta que eu uso. Tem um capacitor aqui do lado, gente, mas se você fizer com cuidado, não queima ele não, viu? Para fazer jumper, pessoal, eu não gosto de fazer por cima do componente, não. Eu sempre retiro o componente e faço o jumper. O componente saiu, aí você já retira imediatamente o canhão da estação de ar. Olha ele aqui, gente. O interessante aqui é a gente usar o ferro de solda, né? Para a gente fazer o jumper do dreno para o souce. E para fazer jumper, pessoal, olha só o que eu uso. Aquele cabo flat daqueles HDs antigo, IDE. Eu já fiz aqui o meu fiozinho, olha aqui. E vamos fazer um jumper com ele. Já estanhei as pontinhas. E agora a gente vai soldar no lugar. Pronto, povo. Soldei aqui, ó. Tá vendo aí a gambiarrazinha? Só que isso não vai ficar. Uma coisa dessa ficar na placa do cliente é de jogar fora a nossa profissão. Aí, pessoal, você analisa direitinho para ver se está bem soldado. E agora vamos partir para o abraço. Que seja simplesmente isso. Se não for também, podemos dizer que resolvemos a primeira parte e partimos para a segunda parte. Vou colocar aqui o cooler para a gente ver a placa ligando. Nossa fonte aqui por perto. Nós vamos simplesmente ligar só de 24 pinos. Vamos ver, gente? Diminuir o zoom aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal, a placa ligou. Será que aquela tensão está passando? Acredito que sim. Vamos ver se ela vai dar vídeo, gente. Vou colocar a memória. Deixa eu colocar também essa buzina aqui, ó, que é onde detecta que a placa realizou o seu vídeo. Vamos colocar aqui. Colocar a alimentação de 12 volts. Vamos ver, se ela bipar é porque deu vídeo, se ela não bipar é porque não deu. Deixa eu ligar a fonte. Esse botãozinho parece que está enganchando aqui. Vamos lá. Ligou. Olha aí, gente, o bip. Vamos ver o vídeo na tela. Vamos colocar o cabo VGA. Deixa eu ver ali na tela. O vídeo não foi para a tela. É melhor a gente
colocar o cabo VGA primeiro para depois startar, pessoal. Vou fazer isso aqui. O processador esquentou. Deixa eu colocar esse dissipador aqui em cima para não agredir tanto o nosso processador. Olha, o jumpzinho vem para cá. Deixa eu colocar esse jumpzinho para cá, gente. Ele está querendo se amostrar. Vamos lá? Vamos ver, né? Depois eu vou virar a câmera para a tela para vocês enxergarem o vídeo. Olha aí. Vamos ver a tela ali. Opa! Olha ali, gente, que tela bonita. Olha lá. Olha lá, povo. Tá vendo ali, gente? Desculpa estar colocando a tela assim, pessoal. Mas é para poder a gente adiantar. O importante é a gente realizar a manutenção e verificar se a placa realizou o seu funcionamento final. Então, gente, está aí, ó, mais uma placa consertada. Agora nós vamos ter que providenciar o MOSFET. Mas é isso aí, pessoal. Conseguiu um MOSFET bom, é só colocar no lugar e entregar a placa ao cliente.